caríssimos, espero que o enquadramento esteja razoável. René de Paula Júnior falando. Eu acabei de ter uma conversa agora, Bárbara, super inspiradora, aí eu desliguei e aí eu percebi que alguma coisa ainda estava me deixando bastante inspirado e tal, e aí eu me toquei do que é, e eu acho que vale a pena compartilhar isso com vocês. Tá? Inclusive porque agora de manhã, um pouquinho antes dessa conversa, uma conhecida minha que está numa posição bastante importante, respeitável e tal, ela me consultou, olha, é o seguinte, eu preciso da opinião sobre o tema XYZ relacionado ao XYZ. Primeira coisa que eu fiz, obviamente, foi falar, olha, eu conheço algumas pessoas que talvez possam te ajudar, porque estão envolvidas diretamente com isso. Ah, mas e você? Eu falei, não, né? Assim, eu não falo sobre aquilo que eu realmente não tenho muita propriedade para falar. Eu tenho esse pudor, essa ética muito profunda de não me meter a ser aquele guru que dá palpite sobre absolutamente qualquer coisa. Né? E eu falei, eu tenho certeza que 90% dos gurus que você consultar por aí não vão ter pudor em falar sobre qualquer coisa, vão ter opinião formada, que a gente está hoje na sociedade da opinião, né? Mas eu estou contando essa história porque de alguma maneira conecta com a conversa que vem na sequência, que era o seguinte: eu não acredito muito, ou pelo menos eu não busco desse papel dos grande guru que vê o futuro, o consultor, né? Aquele cara que é neste rumo que você deve ir, né? Você é chamado pela altíssima direção para, né, definir os rumos do próximo. Cara, não me chame muito para isso. Por duas razões simples. Acho que a primeira delas, que acho que é a mais importante aqui, eu sou bastante cético com relação a essas mudanças top-down, né? Alguém lá na Torre de Marfim, no Olimpo, na altíssima diretoria, viu o galo cantar não sei aonde e acha que todos têm que ir naquela direção que o Chico está. Eu, talvez por ter já sobrevivido a vários desastres, sobrevivido com alguns, né, cabelo branco, ruga, sei lá, algumas transformações dessas, né, radicais, de grandes visionários, tal, eu tenho uma certa reserva, mas acho que a grande questão aqui é que eu acredito numa outra pegada, tá? E eu vou contar uma história que eu gosto bastante. Eu ouvi isso numa entrevista que não tinha nada a ver, um podcast que eu baixava, e aí a repórter estava entrevistando um médico. Esse médico era um médico americano, sei lá, cardiovascular, por exemplo, acho que era isso. E ele, queria fazer alguma coisa pela humanidade, ele entrou naquele programa Medicina Sem Fronteiras e alguma coisa parecida com isso, e aí ele foi trabalhar num país na Ásia. Eu não lembro qual é o país, eu vou dizer que é o Camboja, podia ser Vietnã, por exemplo, qualquer outro, não sei, tá? Eu não lembro, não muda a história. Ele chegou nesse país, e aí ele chegou lá, falou, bom, qual é o problema, será que eu posso ajudar? Aí foi conversar com o ministro da Saúde e falou, a mortalidade infantil aqui é altíssima. Ele falou, legal, eu quero ajudar. Ele falou, não, veja bem, sabe o que acontece? É porque o nível da população, a renda, o isso, aquilo. Aí o cara começou a contar um monte de coisas que eram super complicadas, que eram praticamente paralisantes. Aí ele falou, então, pelo visto, a coisa aqui é infraestrutura. Aí ele foi falar com o ministro da infraestrutura, que falou, não, porque as estradas, porque isso, porque aquilo, realmente não dá, porque... Aí só a história triste. Aí ele pegou e foi falar, então, com o ministro da economia, não, porque veja bem, porque os impostos, porque a déficit, a conta, a dívida. O cara falou, cara, desisto, não dá para ajudar esses caras, a mortalidade infantil vai ser sempre horrível. Mas aí, não sei exatamente como, ele descobriu que tinha uma região do país tão miserável quanto qualquer outra, né, que não tinha aparentemente nada de especial, ela tinha números melhores no quesito mortalidade infantil. Ele falou, bom, vou lá ver o que é isso, né? De repente alguma, sei lá, a natureza, sei lá, alguma coisa deve ter diferente lá, o DNA das pessoas, tá? Aí ele chegou lá e descobriu, olhou, testou, mediu, tal, era tudo igual. Por que as crianças não morriam? E aí ele percebeu que, na verdade, a diferença era muito mais básica. No país inteiro, as crianças eram criadas que nem galinha, né? Tipo, correndo solta por ali, ciscando, se vira, come quando der, se não der, não come, dane-se.
né? Mas naquela região específica, as mães pegavam o moleque pela orelha e falavam assim: senta e come o seu prato até o fim. O prato consistia na mesma gororoba que se encontraria em qualquer outro lugar, mas elas botavam a molecada para comer e ficavam prestando atenção, X vezes por dia. Então ele percebeu que era só uma questão de, sei lá, metodologia, de puericultura, de maneira de educar as crianças. Falou, pô, isso é fácil de replicar, porque a condição material é a mesma. Aí ele identificou as mulheres que eram um pouquinho mais comunicativas, ele treinou essas mulheres para ir nas agências, como é que chama? Nas aldeias mais próximas, e educar as mulheres de lá, mostrar as vantagens. E aí, à medida que isso foi, aí ele foi expandindo, educando mais mulheres, elas foram evangelizando, né, essa mudança, essa cultura. Moral da história, isso foi contaminando exponencialmente o país, e o cara conseguiu reduzir a mortalidade infantil do país inteiro, que parecia uma coisa impossível. Todo mundo achava que era impossível. Eu estou contando essa história por quê? Porque normalmente todo mundo sabe, ainda mais em estruturas grandes, organizações grandes, que as coisas são impossíveis, que tudo é impossível, que não tem jeito. Todo mundo sabe de cor, mesmo no Brasil. No Brasil não tem jeito, porque a corrupção, porque a política, porque isso, porque aquilo, porque o clientelismo, o coronelismo, a herança portuguesa, sei lá, né? Mas o que ele falou, dane-se, se a gente ficar parado olhando essas coisas, a gente nunca mais faz nada, a gente vira um especialista em razões para não fazer, né? E o que ele conclamava todo mundo a fazer é tentar identificar iniciativas que, contra todas as expectativas, estavam dando certo, e ver se aquilo era replicável, se aquilo podia ser escalável, né? Pô, ele estava falando isso em termos de saúde, mas eu acho que isso é uma história que eu adoro contar, já contei 500 vezes, 501 agora, porque eu acho que ela se aplica a uma série de outros campos. Eu estou contando isso aqui pelo seguinte, aliás, eu já entrevistei lá o Daniel, que contou a história de como uma iniciativa local dentro da Previdência Federal gamificou, e aí isso afeta o país inteiro. Toda vez que eu encontro alguma história, alguma iniciativa que de repente emplacou, deu certo, eu tento dar visibilidade, né? Tento ajudar esses caras a terem escala. Eu estou contando essa história, voltando para o começo desse vídeo aqui, porque eu acredito muito mais, né, em experimentos, em conseguir fazer experimentos que de repente sejam locais, que tenham um escopo mais fechado, que tenham um escopo reduzido, né, que não se metam a resolver absolutamente tudo de uma vez, né, e que isso de alguma maneira mostre os seus resultados, e que você vá contagiando, que você vá estendendo isso. Eu acredito muito mais nisso do que nessas coisas messiânicas, né? O Salvador, o software de $1 trilhão. Se eu começar a lembrar aqui de quantas vezes eu vi essas empresonas contratando a peso de ouro, né, os grandes gurus, os grandes consultorias, os grandes softwares que vão promover a salvação da lavoura de uma vez só, né? Quando na verdade, que muitas vezes teria sido mais útil o cara olhar para dentro e pensar, será que tem algum experimento que eu posso fazer aqui e fazer? Acho que as minhas lembranças mais legais são de fazer coisas acontecerem dentro de uma prova de conceito, proof of concept, ou então mesmo projetos que estejam ali circunscritos e que vão demonstrar, e que aquilo pode mostrar para a companhia, blá blá blá. Você pega os resultados, você mostra, tem um aprendizado, aquilo pode escalar, né? Eu acredito muito mais nessas micropolíticas, nessas micro não porque é nanico, pequenininho, é porque não é macro, entendeu? Porque muitas vezes você consegue não só adoção e mudanças de cultura, e mensuração dos efeitos, e controle e aprendizados, etc. e tal, mais rápidos do que se você tivesse tentando consertar o mundo de uma vez só, né? Eu acho que eu vi, não sei quanto a vocês, uma série de experimentos darem errado quando a abordagem é essa, top-down. A gente adora, né? Vamos chamar um salvador aqui. Contar uma outra anedota recente, já está passando de 10 minutos, meu Deus, eu falo muito. A história foi a seguinte: um amigo meu estava numa empresa relativamente convencional, consolidada, bacana, mas estava indo bem, e ele falou: nossa, eu acho que você precisa conversar com o nosso presidente.
Aí eu fui almoçar com o presidente, cara, com o responsa, não é? O que você vai falar com o presidente? O cara sabe 10 vezes mais do que você. E aí, moral da história, o cara estava encantado, ele achou que ele pudesse, que a empresa dele pudesse ser salva de uma vez só pelas, sei lá, social business. E aí o cara estava encantado, eu falei, meu, calma, deixa eu entender o negócio de vocês. Aí, conversando um pouco, eu acho que até frustrei um pouco o cara, porque lógico, o cara queria alguma coisa colossal, né? O super-homem, sei lá, o Messias descendo os 10 mandamentos, né? Eu falei, cara, mas olha, veja, como é que isso aqui funciona na sua empresa? Para aquele cara que está lá na ponta no cliente, você sabe como é que ele conversa, como é que é a gamificação, como é que são os bônus, como é que são os benefícios, esse cara você ouve internamente? Sim, não, quem são esses caras? Moral da história, no almoço ficou muito claro para mim que ao invés de procurar por alguma coisa que fosse, sei lá, um Viagra corporativo, né, que fosse dar uma reação instantânea, que se ele olhasse para dentro de casa, fizesse a lição de casa, tentasse identificar pelo menos nos polos ali onde ele poderia fazer alguns experimentos locais, bacanas, com aprendizado que você pudesse acompanhar, ele ia ganhar muito mais. O pior é que eu acho que o cara deve ter saído frustrado, porque provavelmente ele devia ter uma grana no bolso que ele queria gastar e fazer o Extreme Makeover, né? Parece aquela história do, como é que chama aquele programa engraçado, dos Fab Five, era Queer Eye for the Straight Guy, né? Uma coisa desse tipo. Em suma, só para a gente encerrar aqui, isso não é um dogma, isso não é a verdade absoluta, eu estou colocando uma posição minha, é aquilo que eu acredito, aquilo que eu tento fazer. Né, o que eu tento fazer até nos meus projetos pessoais, nisso que eu estou fazendo agora, que são coisas pontuais para tentar demonstrar que é possível sim você ter uma voz, é possível sim você ser autêntico, é possível você pensar de uma maneira agnóstica, que é possível você convidar as pessoas à reflexão, que é possível sim você construir uma reputação que não seja populista, que não seja demagógica. São essas pequenas micro-iniciativas, tanto nos meus projetos pessoais como esse, como mesmo no trabalho, que eu acho que fazem muito sentido, tá? Eu acho que é isso. Eu estou feliz de ter conseguido articular isso daqui, compartilhar e deixar isso daqui registrado, para ver se de alguma maneira, né, eu estimulo as pessoas a sair dessa coisa paralisante, dessa coisa frustrante. Nada dá certo porque é impossível, porque é chefia, porque é orçamento, e não faz nada, fica o dia inteiro sentado em cima da porra do problema. Entendeu? Quando muitas vezes você consegue dar um pequeno passo, pequenas iniciativas que dali vão crescendo e transformam alguma coisa. Então é só para a gente sair desse imobilismo, né, dessa vocação que a gente tem para não fazer nada porque a gente sabe que não vai dar certo, para de repente experimentar e ver se isso tem condições de escalar, tá bom? René de Paula Júnior falando, um grande abraço, obrigado pela companhia, roda e avisa.